Olá, muito bem-vindos a mais um podcast do Colégio Motivo, com temas que fazem a diferença na vida dos nossos filhos, na vida da escola e das famílias. E hoje com dois convidados especiais aqui. Eu estou com o mágico Rodrigo Lima, que também faz pós em Neurociência, Psicologia da Felicidade e Mindfulness. E a gente vai aprender muito sobre isso aqui nesse bate-papo. E aí, como a gente torna esse aprendizado, esse dia a dia dos estudos mais prazeroso, mais divertido. E a gente também está com Vinícius, que é aluno do ensino fundamental do Colégio Motivo. E aí vai trazer para a gente a experiência dele com essa felicidade, esse gosto pelo aprendizado. Então vamos lá, que seja um encontro bem feliz, né? Eu não tenho dúvida que vai ser. Então vamos começar aqui, Rodrigo. Você que é pai também de aluno Motivo, né? Exatamente. Então tem uma experiência total aí dessa interação família-escola que a gente está trazendo aqui como experiência para o nosso público. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o que motivou esse tema do nosso podcast, né? Que é esse livro aqui, que fala sobre felicidade, que você acabou de escrever. Então, além de mágico, de palestrante, ainda agora é escritor também, né? Eu amo esse livro porque semanalmente eu leio ele para me lembrar dos insights que eu coloquei aí. Cláudia, esse livro é a reunião das ideias mais legais que eu tive, mais assertivas na minha vida, que eu coloquei em prática e fiz, caramba, funciona. E é simples assim. Então aí tá o resultado de muita terapia que eu fiz. Muita cara quebrada e tá muito bacana de ler, tá fácil de ler. O público que eu escolhi é pros adultos, mas eu tô vendo que os adolescentes se identificam muito com as ideias que eu tô compartilhando aí. Eu tô muito feliz. E ele tá escrito de uma forma simples, né, que é acessível para todo mundo, para esse conhecimento realmente chegar. E você conta um pouquinho da história que levou você chegar até ele. Né? Em 20 minutos você lê o livro todo, mas é muito bacana porque em qualquer página que você abrir tem uma ideia bacana para você relembrar ou ver e aplicar na sua vida. Então é didático, é fácil de ler e funciona como algumas regrinhas que você pode utilizar na sua vida para melhorar a sua saúde mental. E de que forma você acha que a felicidade pode impactar nesse resultado do aprendizado, dos estudos? A felicidade tem um impacto muito assertivo, porque se você é feliz, se você tem uma mente positiva, qualquer desafio que você tem na sua vida, ele está sempre equiparado com o seu bem-estar. Quando você não está muito bem com você mesmo, qualquer desafio você vê como um monstro, um bicho de 7 cabeças. Mas se você tem uma vida feliz, uma mentalidade positiva, é fácil de você gerenciar estresses que possam acontecer. Vini, o que você mais ama de fazer, de atividade do colégio? E como é que você se sente feliz quando você estuda? O que te faz feliz? Feliz quando eu estudo? Sim. Saber coisas novas na escola, também aprender. E também aula de campo, que eu aprendo e uma coisa divertida. A aula de campo é massa, né? Porque você explora outros ambientes, outros lugares, conhece pessoas, né? Sim. E aí vai com o grupo todo também, né? É bem divertido. Eu também adorava a aula de campo. Não é? Só de sair da sala de aula já é uma sensação boa, né, Vini? Muito bacana, também adorava. E você tem alguma história, assim, que você aprendeu no Motivo de uma forma divertida? Eu não tenho só, mas eu tenho várias. Mas eu só vou contar uma. Que também foi uma aula de campo, que eu viajei lá pro Rio Capibaribe. Que lá a gente aprendeu várias histórias e a fauna e flora que existia lá. Que existe lá. Muito bem. Chegou a ver capivara? Não A gente tava. foi muito pelo meio. Muito legal. Massa. A gente fica com vontade de aprender de novo, né? Não Hoje em dia é tão, assim, é tão diferente da nossa época de estudos que esse prazer a gente sente por eles também, né? Só de tu falar aí eu já fiquei feliz, já quero fazer a sala de campo também. E com seus filhos, Rodrigo, que práticas você adotou assim para promover esse ambiente de felicidade, para estimular esse aprendizado, essa curiosidade pelo mundo? Cláudio, eu tenho 2 filhinhos, um de 10 e um de 2 anos. A infância, principalmente a primeira infância, é o fator decisivo para saber como esse adulto vai ser na vida. Então, uma vez que eu descobri isso, eu trabalho muito a autopercepção que ele tem. Então,
se ele faz uma prova boa, querendo me mostrar, pai, tirei uma nota boa, eu não dou a recompensa, eu não vibro com ele. Eu pergunto antes, como é que você se sentiu? E reavalio a sensação positiva dele e digo que é algo positivo, porque uma vez que ele perceba que as coisas que ele consegue atingir traz pra ele uma sensação de conquista, de vitória, eu só faço reafirmar. E Ícaro, ele tem TDAH também. Na realidade, a gente soube disso... Ícaro é o mais velho. O mais velho. Eu soube disso no motivo, porque ele estava enfrentando alguns desafios e a professora disse, será que não tem alguma coisa aí? Eu disse, não, mas eu era desatento também quando era criança. Você ainda não tinha o seu diagnóstico. Eu não tinha. A borboleta passava e disse, eu vejo também. Então isso talvez seja uma característica de pessoas criativas, mas não, eu tinha. Aí depois que eu desconfiei disso, o trabalho foi voltado pro aprendizado dele, porque as notas dele estavam ruins. Como é importante essa atenção da escola, né? De Exato. tratar o aluno como único ali, de olhar, observar, Exato. de interagir com a família. E foi tia Edna, ele ama a tia Edna, toda vez que passa ele dá um abraço, então criou um vínculo muito bacana, e quando eu descobri, eu disse, não, eu tenho que mudar a forma que ele estuda e a forma que eu me comunico com ele, e a forma de recompensa, porque o TDAH, ele tem um baixo nível de dopamina e tem muita... Dopamina é o que a gente chama do hormônio da felicidade, né? Felicidade. Aqui no córtex pré-frontal é tudo desregulado. Aí eu tive que reaprender a estudar com ele e aprender a fazer do estudo algo lúdico. Porque eu descobri como a cabeça dele trabalha. Então, no mesmo momento que eu estava aprendendo sobre, eu estava ensinando e... a baixa tolerância à frustração no TDAH é muito alta. Então, é uma linha muito tênue. Então, eu tive que reaprender tudo, fazer o aprendizado algo divertido em casa e trabalhar a mente dele com meditação. Vez ou outra, quando ele tá muito estressado, eu tô levando ele, eu moro em Barra de Jangada e motivo em Boa Viagem. Então, é 40 minutos. Eu disse, vou colocar uma frequência aqui, fecha os olhos e faz uma meditaçãozinha assim que fomenta o bem-estar. E você falou uma coisa interessante, que você pergunta para ele como ele está se sentindo, ou como ele se sentiu. Nomear as emoções é algo muito importante, tanto para você combater aquilo que não está legal, quanto para você estimular aquilo que é legal. E você reconhecer, se conhecer, né? Então, esse dar nome às emoções é algo que é muito recente, mas que é super importante, né? Exato. As pessoas, os adultos não falam sobre emoções. Se eu, como pai, não falo sobre emoção com meu filho, como é que meu filho vai aprender? Então, novamente, nomear as emoções, conversar sobre cada uma delas. Isso aqui é tristeza, deixa a gente assim. Isso aqui é felicidade, deixa a gente assim. Isso aqui é frustração, deixa a gente com raiva. Então, cada conteúdo que você passa para ele ele não tem nada na cabeça, é um computadorzinho zerado. A criança de 0 a 7 anos está aprendendo através da imitação, como viver a vida. Então, se eu não tenho essa habilidade para ensinar, para fazer um bom exemplo para ele espelhar, fica muito mais difícil. A gente sabe, né, Vini, quando tá feliz, tu reconhece Sim. quando tá feliz, né? Quando tá triste, não é? É um vocabulário que a gente vai aprendendo. E aí me diz, como é que os professores te ajudam a se sentir mais feliz e motivado para aprender mais? Fazendo tarefas difíceis de uma forma lúdica e fácil e divertida. Porque a gente aprende brincando é muito melhor, não é? Sim. Tu lembra de alguma coisa que tu aprendeu brincando? Tipo as aulas de campo, vou falar de novo. Que a gente teve um passeio pro engenho, que no caso que a gente tá aprendendo agora é no motivo cultural. Que é sobre a história dos africanos escravizados. Aí a gente aprendeu várias coisas que estão no livro e que também a gente ia ler, sendo que a gente leu e também já fez o passeio para saber como é que é, em vez de ficar só imaginando. Porque você foi direto no local onde aconteceu, né? Tu visitasse o engenho de cana, tu visse um moinho de cana. Sim. Que massa, cara. E aí tu se sentiu feliz, né? Dá pra reconhecer isso, né? Era como tu imaginava nas aulas ou era melhor? O que mais bonito que quando aparecia nos livros era a imagem antiga, que era tudo feio, tudo desbotado. Preto e branco. Como a situação deles eram, tudo preto e branco, dos africanos.
por causa que eles não conseguiam ter uma margem de vida melhor. Isso. E quando pelo menos o escravicismo acabou, aconteceu que eles ficaram desempregados e ia acontecer a mesma coisa que estava acontecendo antes, caso que nenhum branco queria adotá-los, não, fazer eles trabalharem para eles demais. Estavam sendo excluídos, né? E é muito legal ir no local e ver, porque as fotos daquela época não dá para ver direito, né? Então é mágico, né? Chegar no local. E eu imagino que se pra gente adulto também é muito mais fácil quando a gente não... É isso que a gente tá falando, né? Quando a gente nomeia, quando a gente visualiza, é muito mais fácil aprender, né? É muito mais fácil lidar com aquilo. Então, a gente vê a importância da atuação dos professores, da escola, e essas relações de amizade, né? Também, que a família, a amizade, tudo isso que está ao seu redor contribui muito para esse impacto da felicidade, sim. Sem dúvida, e é o que o Vini falou que é importante também, é a importância do lúdico no aprendizado. Quando você trabalha com lúdico, quando você trabalha com aulas práticas, você ativa uma memória, Vini, que é chamada memória permanente. É muito mais difícil de você esquecer. Então você vai fazer 15 anos, 16 anos, mas vai lembrar ainda da visita ao engenho, que corrobora com a aula que você está tendo de história. Então, é muito bacana o lúdico, porque o lúdico, Cláudia, ele tem um papel de baixar o nível crítico das pessoas. Quando você dá uma aula com comicidade, se eu te fizer uma pergunta, qual foi o professor mais legal que tu teve? Diz aí uma memória. Provavelmente não foi nenhuma memória de aula, foi ele contando alguma coisa da vida dele, porque foi engraçado. Ou a forma como ele falava as coisas, né? Então, o lúdico, ele ativa as emoções primitivas, né? Felicidade, medo, raiva. Mas se você trouxer algo lúdico, ativando uma emoção primitiva, se transforma numa memória permanente. Aí fica inesquecível. Essas relações, né, professor, a família, os amigos, são muito importantes para manter a gente nesse ambiente feliz, né, e de um aprendizado mais leve e lúdico. E aí, Vini, vamos imaginar que você tem um amigo que não tá muito, muito alegre, assim. Chegou num dia mais quietinho, assim, tá tirando nota baixa. E aí você vai falar com o pai desse amigo para fazer como é que vocês podem ajudar esse amigo. O que tu falaria, assim? Uma coisa parecida que o tio Rodrigo falou. Os pais dele tinham de fazer as tarefas com ele, estudar com ele, acompanhar o desenvolvimento dele, escutar mais ele. Se nada de se resolver, procurar a escola para saber. Muito bem. Seria esse o teu conselho, né? Às vezes, Vini, a gente tá triste, a criança tá triste porque, sei lá, recebeu um carão do pai ou da mãe, ou o pai tá viajando, tá com saudade. Os amigos na escola têm um papel primordial, sabe por quê? Tá junto dele, às vezes um abraço, uma palavra, ou até uma brincadeira que vocês façam juntos, eleva o grau de felicidade, porque coloca algo feliz comparado ao algo triste que ele tá vivendo. Então o papel do amiguinho é muito importante na vida das crianças. É ou não é? É massa. Tanto eles deixam a gente mais felizes, quanto a gente pode... Deixa eles mais. Isso é massa. E Rodrigo é mestre em deixar a gente feliz, em fazer a gente gargalhar e subir a dopamina, né, Rodrigo? Não é? Eu amo fazer as pessoas sorrirem. Quando a gente sorri, existe uma química no nosso cérebro que diz, eu vou liberar dopamina, eu vou exercitar mais de 30 músculos da face. Eu amo fazer as pessoas sorrirem, mas eu ensino no meu conteúdo e nas palestras também que o sorriso é automotivacional. Você consegue, sozinho, se você tiver um momento triste, Vini, fazer você ficar bem novamente, sabia? Sério? Pra mim é a melhor mágica. O cérebro da gente, ele não sabe diferenciar realidade de imaginação. Então, se você vai fazer uma prova e pensa que a prova vai ser ruim, o cérebro... A prova vira ruim. Exato. E você nem precisou fazer a prova. Você já coloca hormônio de estresse no seu corpo e você já fica ansioso. Por quê? Sabe por quê? Tu chora quando tu vê um filme triste. Tu fica com medo quando tu vê um filme triste, ou um filme de terror. O cérebro da gente não diferencia imaginação de realidade. Então, se você estiver triste ou ver algum amiguinho triste, você pode dizer o seguinte: pensa em um momento bem legal da tua vida. Uma brincadeira ou um sorvete. Uma aula de campo que tu gostou. Aí começa a pensar. Se a gente imagina, funciona. Tipo,
uma ocasião. Eu tava ansioso pra vir pra cá fazer Essa gravação. essa gravação. Sendo que aí eu fiquei muito ansioso. Eu não sabia se ia ser bom ou ruim. Eu me preparei o meu mental pra ver minha mentalidade pra ser bom. Mas tu imaginava que ia ser feliz, que ia ser legal. Chega batendo. Aí. Isso é nada mais, nada menos do que psicologia positiva. Por quê, Vini? A mente da gente vai preparar a gente, sabe pra o quê? Pro pior cenário possível. Por quê? Se eu já tô preparado pro pior cenário possível, se tá ruim eu não vou me surpreender. Mas a gente se esquece que o cérebro Que a coisa boa também pode acontecer. pode acontecer e vai acontecer. Eu posso te dizer um negócio, 93% dos pensamentos negativos que a gente tem não vão acontecer. 93%. Então, tudo que você se preocupa que vai acontecer no futuro, ou não vai acontecer, ou vai acontecer de uma forma positiva e não Mais negativa. leve. Positiva. Então, se você der atenção pro lado positivo, você esquece do negativo. E quando a gente projeta o futuro, a gente cria um sentimento, que a Ai. gente tá falando de sentimento, né? Que é a ansiedade. A gente não assistiu Divertidamente? A gente Ela- está provocando a ansiedade mais forte. Pois A é. ansiedade leve é uma coisa normal, todo mundo pode sentir. Mas provocar ansiedade já fica ruim. Muito bem. E aí é isso, a gente tem que deixar a vida acontecer, a gente planeja o que deve, né? A gente planeja coisas Se boas. prepara. Que a ansiedade é um planejamento do que pode acontecer de ruim no futuro. Que a gente já tá projetando, né? Exatamente. Menino Vini é... O cara, eu posso chamar pra fazer uma palestra comigo, cara. Deixa eu te dizer um segredo. Ansiedade não existe. Ansiedade não são uma das... Emoções da Emoções. gente. Exato. Uma criança, quando nasce, tem 2, 3 anos, ela não sente ansiedade. Ela sente... A ansiedade é uma coisa provocada pra gente mesmo. Mas E- sabe o que é ansiedade? É o botão do medo aumentado. É, É o botão do medo misturado com a tristeza. Quando a gente sente muita ansiedade, a gente começa a chorar, pensando nas coisas de ruim que pode acontecer. Sabia que o filme Divertidamente, no primeiro filme, não existia ansiedade. Porque a Riley era criança ainda. Isso. Quando elas viram adolescentes, quando as pessoas começam a virar adolescentes, que esses sintomas acabam parecendo mais, tipo, como o tio falou, do TDAH de Ícaro. Ele só foi descobrir quando ficou mais velho que o TDAH foi avançando. Isso mesmo. Exatamente. As emoções vão ficando mais complexas e aí a ansiedade aparece quando ela tá adolescente no E filme. também quando tem uma parte, no começo do filme, tem uma parte que a Riley acorda e as emoções vão tocando nos botões e fica muito mais forte. Por causa disso, do crescimento. E aí o filme é uma forma muito lúdica da gente aprender sobre emoções, que é um tema que a gente vem estudando muito mais recentemente, né? Exato. Eu não assisti esse filme ainda, meu Deus do céu. Eu tenho vergonha de dizer que eu não assisti. Eu vou assistir. Assista. É bacana, você recomenda eu assistir? Vou Outro, assistir. já tá aparecendo na Disney Plus, fora dos cinemas. Tu tem Disney... E tu é assinando a Disney Plus. Não, é meu, de Bebeto. Ah, tá. Eu vou assistir na tua casa. Eu vou falar com o Beto pra ele me chamar. Rodrigo, eu queria te pedir para você deixar um recado para os pais, para como lidar, né, a partir do que você vem estudando e aprendendo e falando sobre, como é que os pais podem estimular, podem criar esse ambiente de forma mais feliz, podem estimular os filhos a conversarem mais sobre essas emoções. Cláudio, eu trabalho com criança há mais de 13 anos. Eu já vi de tudo na plateia, de tudo. O que eu posso dizer é algo que eu aprendi. Uma criança, ela não tem inteligência emocional, né, Vini? Pra lidar com todas as situações. É. Se eu disser pro meu filho de 2 anos, você tem que tomar banho, ele vai querer? Não vai. Ele precisa de alguém de responsabilidade maior pra dar banho nele, por mais que ele não queira. Porque a gente não consegue, criança como eu, não consegue lidar com muito aperto emocional. Exatamente. Precisa de Ainda. alguém acima, que é o pai ou a mãe, que você confie para ajudar você a lidar com as situações do dia a dia. E o que é que a gente não pode ser? Uma criança, emocionalmente falando. Eu vejo muitos adultos hoje
com emoções parecidas com a criança. Sem esse controle emocional, Sem esse né? controle emocional. Se eu sou um pai que não tem um controle emocional, como é que eu vou educar meu filho emocionalmente? Então, uma dica que eu dou é o seguinte: procure um psicólogo. Eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, porque a gente espelha muito o que a gente não teve na nossa criança. Se eu sou um adulto que eu não tive uma infância bacana, que meu pai não me abraçava, eu vou querer abraçar meu filho toda hora, né? Claro, eu tenho que dar o que eu não tive ao meu filho, mas na realidade a gente tem que ensinar ao nosso filho o que a gente não aprendeu. Você ainda tem uma criança no seu corpo que precisa de um abraço. Na terapia você vai encontrar com essa criança e abraçar a sua criança, porque hoje você é pai. Um pai que eu não sei regular, Vini, as minhas emoções. Aí tu chega pra mim e diz assim, papai, faz de conta que eu sou teu pai. Pai, eu tive uma situação muito ruim no colégio. Ao invés de eu dizer, o que foi que aconteceu? Entender o que aconteceu e dar importância a como você viu Lidou. aquela situação. Como a pessoa lidou. Exatamente, porque não é o que acontece, Vini. Pode acontecer um monte de coisa. E vai acontecer um monte de coisa. Sabe o que acontece, Vini? Por exemplo, eu como mãe, eu quero ensinar meus filhos a, quando tiverem alguma desorganização, alguma raiva, algo, eles entenderem que, conversando, eles vão poder resolver. Se eu quero ensinar isso a eles, gritando, se eu fico com raiva e grito, como é que eu ensino, entendeu? A gente tem que aprender a fazer para poder ensinar. E isso vem da regular as emoções, porque se você tem as suas emoções reguladas, você tem inteligência emocional. Qualquer coisa, Vini, se você souber, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo felicidade, se você conseguir regular, você não vira uma pessoa que fica dependente do estímulo externo. O tio, você tá jogando bola, aí o tio diz, Vini, sai que tá na hora do outro goleiro entrar. Você vai pensar assim, caramba, que tio chato, ele não deixa. Mas se você interpretar, tipo assim, Do jeito poxa, correto. se você não interpretar do jeito correto, caramba, tem um monte de gente pra jogar e eu já joguei. Se você não interpreta... É normal você ficar triste porque você queria jogar mais, tudo bem. Mas a gente separa as coisas, a gente Exato. entende que tipo, eu queria jogar mais, é verdade. Mas o outro também quer jogar. Aí a gente consegue separar as emoções e fica tudo mais leve, né? Sim, também tem pais que não sabem lidar com o sentimento da criança, por causa que na sua infância não teve. Aí eles querem repetir os que os pais deles faziam com ele. E é automático às vezes. automático. A gente age como a gente viu serem agido. É o que a gente tem de repertório, né? De informação. Mas é muito legal você falar isso, porque a gente, como pais e mães, precisa prestar atenção em que repertório a gente está utilizando. E é possível mudar, né? Porque não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. As crianças hoje estão totalmente diferentes da nossa geração. Eu acho que a gente deu aqui vários nomes, né, para as emoções e várias dicas importantes para os papais e mamães para aprender esse dicionário de emoções, né? Esse Exato. vocabulário que é necessário para todas as idades, né? Exato. A gente tem que cuidar da gente. Primeiramente, não é pensar só na gente, mas pensar na gente primeiro, Cláudia, porque uma vez que eu consiga regular as minhas emoções, eu transbordo felicidade para os meus filhos e não fico codependente do que ele tá sentindo, como ele tá agindo para dizer como vai ser a nossa inteligência, entendeu? Tipo, tem pais que querem replicar, como eu falei, a mesma coisa que sofreram no filho, sendo que não. Tente replicar o que sofreram de bom para os filhos. Tipo, é um jeito saudável de explicar as coisas, sem ser gritando em berros. A gente, como pai, tem que passar, sabe para quê? Sabe o que, Vini? Para os filhos, o que a gente aprendeu de bom. Tem uma coisa no avião, né, quando as máscaras caem, que fala, bote primeiro em você para depois colocar na criança. Isso é mais ou menos uma analogia que se você estiver bem, você vai conseguir fazer com que o outro. Porque se você estiver muito nervoso, né, exacerbado, você não vai conseguir fazer com o Exato. outro o que você não conseguiu fazer com você. E você passa a mesma energia pra criança, né? Tipo, finge, você tá comendo aqui um negócio que eu nem sabia que ia acontecer. Aí você fala, conversa sobre isso com alguém, aí eu consigo escutar. Aí eu também vou começar a ficar nervoso com isso.
Por causa que você tá passando a mesma energia que você tá pra criança. É verdade. Chega batendo. É exatamente isso. A gente tem que respirar, né? Isso como é? Cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Exato. Um exercício vem de respiração, que é o seguinte. Sabe por que a gente fica estressado? Começa na respiração. Se tu tá com medo, o que é que teu cérebro faz? Ele diz assim, caramba, eu tenho um predador aqui perto. Aí sua respiração já muda, sua respiração faz assim, ó. Quando você tá com raiva, você vai nessa Com respiração. raiva também. Mas quando você fica com medo, sua respiração tende a aumentar, sendo que ficar menos barulhenta. Por causa que a gente entende que quanto menos barulho, mais difícil o predador vai nos Tu achar. consegue Exato. identificar, né? Quando tá com Mas sabe medo. por quê? Sabe por quê? A alteração da respiração da gente, quando a gente fica assim, ó, respirando rápido, o corpo da gente, tu lembra que a gente não consegue diferenciar o que tá acontecendo real de imaginação? Aí tu passa por uma situação de estresse. A tia coloca uma prova que tu não sabe nada. Vamos supor. Lógico que isso não vai acontecer. Mas você já fica com medo. No que você fica com medo, parece que seu corpo tá enfrentando um predador. Um desafio de estresse e medo. Sabe como é que você muda seu estado de medo? Respirando. Mas sabia que existe uma respiração que engana o cérebro? Se você respira desse jeito, o cérebro diz assim, gente, meu Deus, eu não tô em perigo não, eu tô dormindo. Sabe como é que é essa respiração? Você respira puxa o ar em 2 segundos. 1, 2 e solta em 4 segundos, como se na sua boca tivesse um canudinho. Então vou fazer aqui, ó. Para fazer junto, Vini. De novo, respira em 2 e solta em 4. O estresse, o medo vai embora se você fizer isso. Dá uma 20 vezes. relaxada, né? E Faz bem. provavelmente até ansiedade. Tudo vai embora. Por quê? Sabe por quê? É impossível você respirar e pensar ao mesmo tempo. Se você estiver focado na sua respiração, aqueles pensamentos que vêm automáticos, pensamentos intrusivos, vão tudo embora. Quando Eu você gostei estiver disso. perto de fazer uma prova, lembra dessa respiração, que vai dar certo. Ou quando tu for para um jogo bem importante. Qualquer coisa que tu tiver sentindo que a respiração tá diferente, que tá vindo algum medinho ali, ó. A gente já usa a técnica do tio Rodrigo. Fechou? E aqui tem, né? Falando sobre Tem. isso também. Exatamente, no livrinho. E a gente falando aí das emoções, desses ambientes todos, de como a família, a escola podem ajudar tudo isso. E aí a gente fica, né, querendo amarrar isso para quem está em casa, saber, assim, como é que isso eu posso levar, né, para estimular meu filho a aprender mais. Como é que isso eu posso fazer com que na escola eles se sintam mais felizes e estudem melhor. Me diz aí, Vini. O que tu mais gosta, assim? Quais são as coisas que tu gosta, que tu se sente feliz de estar estudando, de estar fazendo no Motivo? Tem várias coisas, mas agora eu só vou falar de um. Que é o laboratório. Lá a gente aprende sobre várias coisas novas, também aprende sobre alguns animais que o laboratório oferece pra gente conhecer. Também tipos de ciência que a gente não aprendia antes no livro, sendo que agora a gente tá fazendo testes físicos e de outro jeito. Que massa, né? Então tu acha que na tua escola tu consegue se sentir feliz estudando, né? Sim. Tudo isso que tem lá. Sim. E como é que em casa, Massa. Rodrigo, a gente faz isso também? Claro, eu posso dar um exemplo lúdico, mas muito fácil de entender. Imagina que a gente é um copo, todo ser humano, seja você professor, seja você pai, adulto. Quando a gente fala em cuidar, primeiro a gente precisa cuidar da gente. O copo da gente precisa estar cheio de felicidade. Eu não sei o que é felicidade, vai, procure. Ou faça terapia, ou estude sobre felicidade, porque a gente cuidando primeiro da gente, a gente cuida dos nossos filhos com a energia que transborda do nosso copo. Cuidar é o que você vai fazer com as outras pessoas quando o seu copo transborda. Você não pode tirar uma energia de você para cuidar de outra pessoa. O cuidar é o transbordar. Se você tá bem, se você tá feliz, os seus filhos, os seus alunos vão identificar essa energia e vão querer aprender com você, porque a sua energia muda. Você não consegue trazer de dentro para fora algo que você não tem. Então é impossível você cuidar de alguém, deixar um filho, um aluno seu feliz, se você não tem esse sentimento dentro de você. Maravilhoso.
E assim a gente termina esse podcast do Colégio Motivo, mas vão vir outros episódios, outros temas muito importantes que fazem diferença na nossa vida, né, familiar e na vida da escola. E eu vou agradecer imensamente a Rodrigo, a Vini, por estarem aqui compartilhando a experiência de vocês. Foi super rico e importante pra gente. Me deixou feliz. Cara, desenrolado, arretado. Eu que agradeço, Cláudia. Manda um tchau pro pessoal que tá assistindo a gente, cara. Eu imagino que vocês também ficaram felizes com esses bate-papos e vocês também estão convidados a conhecer o Colégio Motivo, toda a estrutura, todo o projeto pedagógico. Sempre tem os eventos de portas abertas. Você pode entrar no site do Colégio Motivo, colégiomotivo.com.br, para ver qual a próxima data do evento e também no link que fica na bio do Instagram, Colégio Motivo. Então, todos convidados. Eu sou Cláudia Bettini, me despeço de vocês e vocês fiquem aguardando o próximo episódio.